gravar aqui, gravando! Então, vamos nós. Tinha mensagenzinhas? Tinha mensagenzinhas. Qual que era mensagenzinhas? Mensagenzinhas. Então, vamos lá, gente. A questãozinha, o enunciado, tranquilo, eu considero aqui uma questão tranquila, né? O quadro e manifesto do artista uruguaio Torres Garcia inserem-se na denominada arte modernista, elaborada durante a primeira metade do século XX pelas vanguardas americanistas. Ao fazer referência ao mapa do continente americano, a imagem e o manifesto expressam uma crítica a quê? A base tecnológica do século XIX, que tinha um conhecimento astronômico limitado, um empecilho à elaboração de uma projeção fiel à realidade. Não! Aos valores da cultura ocidental que tinham no sistema de coordenadas um instrumento de imposição do imperialismo norte-americano. Essa é aquela pessoa lá que palanque, né? Fala, falar mal dos Estados Unidos. Não, gente, prova de geografia não é palanque, né? Nem tudo é culpa dos Estados Unidos, tá bom? Ao imaginário dos descobrimentos, que inseria nas projeções cartográficas da era moderna figuras míticas e pontos de referências inexistentes. Ao sistema de representação cartográfica europeu, com o objetivo de reforçar os princípios formadores da identidade latino-americana. Ao isolamento político dos países da América do Sul, com o objetivo de colocar o continente no centro das atenções internacionais. Aqui a gente quer fazer uma crítica a alguma coisa. Esse cara aqui ele fez uma crítica a alguma coisa e qual é a crítica que está embutida, né? Então a gente tem o mapa da América do Sul. Aqui marcado nesse mapa da América do Sul está o Uruguai, porque afinal de contas é um artista uruguaio. Aqui está o Sul ao norte, né? Então ele fala aqui, assinala incidentalmente o Sul, o nosso norte. Norte é uma palavra, gente, que além de ser um ponto cardeal, ele também representa o objetivo, né? Norte também representa, assim, tipo foco, né? Qual é o seu norte? Né? Então aqui o uruguaio coloca o Sul como o nosso norte, beleza? E aqui ele faz uma crítica, né? Parece um iceberg. E aqui ele faz uma crítica a esse sistema de representação cartográfico europeu com o objetivo de reforçar os princípios formadores da identidade latino-americana. Né? Então, aqui, esse é um artista de uma vanguarda latinista, né, que vai fazer uma série de críticas, né, e reforçar essa identidade latino-americana. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Né? Eu acredito aqui que não tenhamos tido problemas. Se alguém teve algum problema, se alguém quer questionar alguma coisa, pergunta que a gente pode ajudar. Então, vamos nós. Vamos agora para cá. A gente vai voltar aqui. A gente parou aqui. Né? Então, a gente falou aqui das três, né, categorias de projeção. E aí, uma vez que a gente falou dessas categorias de projeção, a gente lembra que o que a gente tem que lembrar aqui? Toda projeção cilíndrica é uma projeção que vai ter distorção nas grandes latitudes, a projeção cônica nas latitudes intermediárias, extremas, né? Já que a latitude intermediária que está representada, e a projeção azimutal é tudo que está longe desse ponto, beleza? Então a gente tem um ponto central, aqui no caso uma projeção polar, né? Então o polo está no centro, e aí é uma boa projeção para se medir distâncias. Ao longo da história, gente, o que vai acontecer? A gente vai tendo novas técnicas, vai descobrindo novas formas de fazer mapas e etc, etc, etc. E aí vai ter uma galera que vai fazer algumas projeções para tentar minimizar essas distorções. Principalmente pensando aqui na projeção cilíndrica, né, que é a nossa projeção do mapa mundi. Então, aqui eu apresento alguns mapas para vocês, que são mapas que são mais, vamos dizer assim, visualizados, né? Então, a maior parte dos mapas que vocês veem não é uma projeção cilíndrica
pura, vamos dizer assim, né? Então, são feitas algumas correções nessa projeção para minimizar as distorções. E são essas projeções que, apesar de existirem há muito tempo e serem as projeções mais utilizadas em qualquer material didático que vocês conheçam, vai aparecer aquelas chamadas sensacionalistas, clickbait, dizendo o mapa certo, o mapa que você sempre viu está errado. Não, velho. Porque a maior parte dos mapas que vocês viram provavelmente é uma projeção ou de Hobson ou de Moluade. São as projeções aqui mais utilizadas em material didático atualmente. O que fazem essas projeções aqui? Então, a gente começa pela de Hobson, que ele pegou aqui uma projeção cilíndrica, e o que ele fez aqui? Ele deu uma encurtada no polo, básica, e é simplesmente isso. Ele pega aqui os polos, dá uma puxadinha aqui, ó. Então, diminuindo o tamanho destes paralelos extremos. Isso resolve a distorção? Não, mas minimiza um pouco essa distorção. Então, essa representação aqui, ela vai ter uma distorção menor do que essa projeção, beleza? Então, dá uma diminuída porque eu reduzo um pouco aqui, ok? E é isso que ela faz. A do Moluade e a do Hosel partem da projeção de Hobson, e o que o Moluade faz? Ele faz um extremo dessa redução aqui dos polos, né? Então, perceba que ela vai linkar aqui, ó. Então, vai ficar uma elipse completa, beleza? Aqui nessa projeção, o cara deixou aqui a América no centro, mas eu poderia estar fazendo uma projeção do mesmo jeito, né? Que a tradicional América aqui no extremo oeste, beleza? Então eu só juntei aqui no polo. A de Rosel é a mesma ideia, só que ao invés de eu juntar o polo, eu estico o equador, eu puxo o equador. Então aqui o que o cara está fazendo? Ele está aumentando a distorção no equador para, na relação da distorção do equador com a distorção do polo, dar uma minimizada nessas diferenças, ok? Entre estas quatro projeções, a menos distorcida é a do Gould, que o que ele faz? Ele pega aqui, basicamente, e retira pedaços do oceano dessa projeção, fazendo essa projeção que fica aqui, esse bagulho zoado. É a projeção menos distorcida? É, só que é uma meleca, né, velho? Uma nhaca ver essa porcaria aqui. Então, por isso que a gente não utiliza ela. Uma projeção, ela não basta ser mais próxima da realidade, não basta ter menos distorção. Ela tem que ser utilizável, beleza? Então, essa projeção é menos utilizada. A que a gente mais vê é a de Hobson mesmo. Eu até hoje, gente, eu vi umas 4, 5 questões na história dos vestibulares que pedem esses nomes aqui, tá? Então, entra naquela categoria, naquela prateleirinha do sumaré, assim, de coisas que você não precisa se matar de decorar, porque vai ter pouco uso, tá? Então, é uma pequena relação custo-benefício. Não vale a pena, tá bom? De tudo que a gente está vendo na aula de hoje, gente, o que é o mais importante é isso aqui, né? Que a ideia é, além de eu escolher uma categoria de projeção, quando eu faço um mapa, eu vou ter um tipo diferente de projeção. Então, qual é a ideia? Para que serve um mapa, né? Qual é a utilidade do mapa? Os mapas, gente, eles nos dão 3 informações. Qualquer mapa que você olhe, ele vai te dar 3 informações. As formas dos lugares, as áreas dos lugares e as distâncias entre lugares. Beleza? São as 3 informações que um mapa te dá. Então, se você pega um mapa, qualquer um dos mapas que você pega, pegou na vida, qualquer mapa que você pega, você vai estar observando essas 3 informações, beleza? Então, se eu tenho 3 informações que são passadas por um mapa, quando eu vou fazer o mapa, sabendo que o mapa vai ser distorcido, o que eu posso fazer? Eu posso priorizar uma dessas informações em detrimento das outras. Então, eu priorizo uma delas, e aí para manter esta informação com uma menor distorção, a menor possível aqui numa projeção plana, o que eu faço? Eu vou distorcer mais as outras, beleza? Então, algumas projeções, elas vão priorizar a forma
dos lugares. Então, eu priorizo a forma, faço uma projeção conforme, e ao fazer uma projeção priorizando a forma, eu não me preocupo com as outras coisas, porque eu quero passar a informação que eu quero é a forma. Ou eu posso fazer uma projeção priorizando a área, e aí eu faço uma projeção equivalente, priorizo a área em detrimento das outras informações. Ou eu posso fazer uma projeção equidistante, priorizando a distância, e aí eu não me preocupo com as outras informações. Então, eu vou escolher uma delas e vou fazer a minha projeção, e ao fazer a minha projeção, eu minimizo a distorção em uma dessas três informações, beleza? Porém, para fins didáticos, assim, o que a gente usa, os mapas que a gente usa na escola, que a gente usa nos livros didáticos, o que eles preferem fazer? Eles preferem não priorizar nenhuma das três coisas, beleza? Então, a distorção ela vai ficar aí distribuída entre as três, então vai ser um mapa com distorção em todas essas coisas, mas não tão gritante, beleza? E isso são as projeções afiláticas. Uma projeção afilática é uma projeção que não prioriza uma dessas três coisas, ok? Então, quando a gente olha aqui para a projeção de Robson é uma projeção afilática. Ela não prioriza nenhuma das três informações, então tá tudo distorcido, tá distorcido área, tá distorcido forma, tá distorcido distância, mas de uma forma que não fica nada tão gritante, beleza? Se a gente voltar lá naquela projeção primeira aqui, ó, a gente vê que essa projeção aqui a gente tem a Groenlândia gigantesca, tá? Porque essa é uma projeção que prioriza a forma. Então, se a gente comparar esta projeção com essa aqui, a gente vai ver diferenças em como as coisas estão representadas. Essa projeção do Robson, que é uma projeção para fins mais didáticos, ela não prioriza nenhuma das três coisas, é uma projeção afilática. Como a gente pode escolher coisas diferentes para fazer um mapa, o mapa que a gente vai fazer, o que a gente vai utilizar, ele vai ser, né, ter essas preferências. Já teve uma questão da Unicamp, de um tempo atrás, que era uma questão de segunda fase da Unicamp. A Unicamp, lembra que na semana passada, quando a gente falou de escala, eu também citei, né, uma questão da Unicamp, né? A Unicamp, ela na questão, ela colocou o seguinte, ela tinha dois mapas e falava qual mapa que você ia usar para cada um dos trabalhos. E aí um dos trabalhos era para você ver as áreas de desmatamento no Brasil, né? Então, se você quer ver áreas de desmatamento, você vai pegar uma projeção equivalente. E a outra projeção, outro trabalho que você ia fazer era para ver local para instalação de um porto, se eu não me engano. Então, aí, se você queria ver o local para instalação de um porto, é importante a forma, né? Porque aí você vai saber como que é o formato do litoral ali. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai escolher um mapa diferente, beleza? Por isso que você precisa ter vários mapas, porque cada mapa vai ter uma utilidade diferente. Qual é o ponto disso aqui, gente? Desde sempre, né, aparecem questões no vestibular pedindo para você comparar dois mapas, beleza? Mas desde sempre. Assim. Então, isso aqui, assim, é uma questão clássica no vestibular. Se você procurar no Google questões de vestibular cartografia, certeza que entre as questões que você achar em qualquer site, vai ter uma comparação entre esses dois mapas aqui, ok? É um tipo de questão que aparece sempre por quê? Porque a galera continua errando, né? O que a pessoa que faz a questão de vestibular quer de você? Né? A pessoa que faz uma questão de vestibular quer que você se foda, né? É isso que ela quer. Então, se é um bagulho que a galera continua errando, os caras continuam botando em questão do vestibular. Né? A galera que faz questão de vestibular não gosta de vocês, não, gente. Quer que vocês errem tudo mesmo, assim. Quer que vocês se ferrem muito. Né? Quer ferrar com a vida de vocês. É isso que eles querem. Né? Eles não são do bem, beleza? Então, gente, como vai aparecer provavelmente em algum dos vestibulares que você vai prestar uma questão comparando esses dois caras, a gente precisa comparar esses dois caras. E aí, gente, por que a galera costuma errar? Porque prova de geografia não é palanque, velho. Não é lugar de palanque político. Então, se é uma questão que pede para você comparar dois mapas, você vai comparar esses dois mapas no viés, né, no ponto de vista cartográfico.
ok? Então, a gente vai analisar esses mapas cartograficamente. É comum aparecer nessas matérias clickbait aí na internet, falando que o Mercator, velho, é o capeta na Terra, que o Mercator é o cara do mal, que o Mercator, nossa senhora, o Mercator, ele batia na mãe dele por causa da mistura. Não, velho. O Mercator é um cartógrafo, velho, tentando ganhar a sua vida, velho. Mercator lá, o cara fazia os rolês dele, mano, dava os pulos dele, e os pulos que ele deu ali foi fazer um mapa, velho. Por curiosidade, o Mercator, ele nunca saiu da Itália, ele nunca navegou. Então, é um mapa lá das grandes navegações, mas ele nunca navegou. O que o Mercator fez? Ele pegou um punhado de cartas cartográficas que tinham, um punhado de cartas que tinham ali náuticas, e juntou tudo isso e fez esse mapa aqui. Então, o cara, ele vai fazer, podemos dizer assim, o primeiro mapa mundi completo. Ok? Então ele vai aqui fazer um mapa mundi, colocando o mundo inteiro ali. E aí, qual que era a importância, né, entre essas três coisas para a época? Se a gente está pensando lá nas grandes navegações, né, o que será que é mais importante no período das grandes navegações? Formas, áreas ou distâncias, né? Vamos pensar o seguinte, gente, nessa época aqui, informação é poder, tá? Então aqui, os caras que tinham cartas náuticas, os caras que tinham mapas, eles guardavam isso secretamente, porque a gente está numa disputa, né, nessas navegações. Então a gente está num período, gente, que uma viagem, né, da Europa para a América dura 3 meses se tudo correr bem, beleza? Se der ruim aí, você pegar uma corrente marítima errada, pegar uma massa de ar errada, você vai ficar perdido no oceano aí, já era, deu ruim. Então, assim, é muito comum a gente pensar, se é uma viagem que o cara vai fazer, o mais importante é a distância. E por que é comum você pensar isso? Porque nós estamos na era do Waze, beleza? Então, como a gente está num período aqui que nosso sistema de transportes, ele tem vamos dizer assim, é mais preciso, né? Então a gente tem aqui o sistema de estradas, de rodovias, dá para você ter uma noção de velocidade média com o seu carro. Então você pensa, é interessante saber a distância para ter noção de quanto tempo eu vou levar para chegar. Isso é importante nos dias de hoje, velho. Mas quando os caras iam levar, se tudo correr bem, 3 meses para fazer uma viagem, distância, mano, não importa. O que é importante nesse momento? O mais importante nesse momento é a forma. Beleza? Por quê? Porque aqui nós estamos falando de navegações, então é importante o cara saber onde tem um estreito, onde tem um canal, onde tem uma península, onde vai ter um banco de recifes. Então é importante ele saber como é o formato do litoral, porque ele precisa saber como que ele vai fazer essas aproximações do navio. Então o Mercator ele fez uma projeção conforme. Então, Léo, é comum pensar que é distância, porque essa ideia de viagem que está na nossa cabeça no século XXI, né? Você tem que pensar que a galera lá no século XVI, XVII, a distância ela não importava, porque não tem como você precisar o tempo dessa viagem. Então, se não dá para você precisar o tempo dessa viagem, não faz diferença se tem 10 mil milhas ou 12 mil milhas. Não faz diferença, porque não dá para você precisar. A viagem vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então é importante, o que vai ser importante? Onde eu vou aportar? Como que eu vou passar com o meu navio por ali? Beleza? Então essa projeção aqui é uma projeção conforme. É uma projeção que prioriza as formas. Aí, meus amores e minhas amoras, se essa projeção ela prioriza a forma e é uma projeção cilíndrica, então olha só, eu priorizei as formas. E eu sei que na projeção cilíndrica, quanto mais longe do equador, maior a distorção. Então, se eu priorizei as formas, para eu conseguir manter o formato certinho, o que eu vou distorcer? Distâncias e áreas. Então, para eu pegar um baguinho
que está lá na extrema latitude, lá perto do polo, e manter esse formato mais preciso, o que eu faço com a área? Eu aumento, beleza? Então, aqui a gente teve um aumento das áreas em altas latitudes. Então, o que está perto do Equador tem uma distorção menor. E aí, conforme eu vou avançando para o polo, eu vou distorcendo, aumentando as áreas. Eu marquei aqui para vocês a Groenlândia e o Brasil. Né? Por que eu marquei isso aqui para vocês? Porque numa projeção... Isso, Ana, já vamos chegar lá, mas é assim. Aqui, ó, o Brasil e a Groenlândia. Beleza? Por que eu marquei esses dois? Porque a Groenlândia, gente, tem 20% da área do Brasil. Né? A área da Groenlândia é 20% da área do Brasil. Ou seja, a gente precisa de 5 Groenlândias para colocar dentro do Brasil. Só que quando a gente olha aqui, a Groenlândia está maior do que a América do Sul. Ok? Ai, Mercator, seu feio. Cara, o Mercator está fazendo o ganha-pão dele, beleza? E aí, olha só. Em 1973, cara, séculos depois, aparece um cartógrafo alemão chamado Arno Peters. Esse cara, ele é de uma corrente acadêmica na época, né, os reformistas. Vocês vão ouvir reformistas também com o Bates, quando ele for falar de demografia. Então, os reformistas eram um grupo, né, de pessoas de várias áreas do conhecimento. E aí, nos anos 70, eles vão fazer uma série de manifestos científicos. E a ideia é pensar assim, em outras formas de se ver o mundo. E o Peters, como era um Peters, eu não sei pronunciar, tá, gente? Como era um cartógrafo, o que ele fez? Ele fez um mapa mundi. Então, ele fez um mapa mundi numa projeção cilíndrica. E se é uma projeção cilíndrica, nós sabemos que quanto mais longe do Equador, maior a distorção. Só que qual foi a diferença aqui? O Peters ele vai fazer uma projeção equivalente. Não, é equivalente, João Alves. Aqui o do Mercator é uma conforme. O Peters vai fazer uma equivalente. Ou seja, ele vai priorizar a área. Então, ele vai manter a relação entre as áreas aqui dos continentes. Só que se eu priorizo as áreas, distância e formas, nhé. E quanto mais longe do Equador, mais distorcido. Então, quando a gente pega aqui, gente, né, no altas latitudes, está tudo zoado a forma dos lugares. Dá uma olhadinha aqui na nossa amiga Groenlândia, toda esticada, toda bizarra, beleza? Só que aqui nós temos a relação de área, ok. Então, a projeção de Peters, ela mantém a relação das áreas. A projeção de Mercator mantém a relação das formas. Beleza? Então, são projeções, ela não é afilática, ela é equivalente. Beleza? Então, olha só, gente, agora aqui no próximo slide, eu vou colocar aqui, né, tudo que a gente pode falar sobre a projeção de Mercator. É uma projeção feita lá nas grandes navegações, lá no contexto das grandes navegações. É uma projeção cilíndrica conforme, ok? Então, se é uma projeção cilíndrica conforme, mantém as formas e zoa as áreas. Então, a gente vai ver aqui, ó, que quanto maior a latitude, maior a distorção de áreas. Então, coisas em grandes latitudes, áreas maiores do que a real. Como esse cara, ele é um europeu lá durante as grandes navegações, e ele quer ganhar o pão dele, velho, como que ele faz o mapa? Ele faz um mapa ali, botando a Europa em cima, aí ele bota a Europa em cima, como a Europa está numa grande latitude, e eu quero fazer, ó, quero fazer um mapa da Europa para o mundo, afinal de contas, né? Pensando nas grandes navegações. Então, coloca a Europa no centro, faz todo sentido, né? Se a gente pensar nesse contexto. E aí, gente, a Europa ficou grandona. Por quê?
Porque o cara era ruim e malvado? Não, porque é uma projeção conforme, a Europa ficou grandona. Aí vai lá, a Europa vai, coloniza a América, e a gente vai ter todo um processo de colonização, virar colônia, se tornar independente, não romper esses padrões pré-coloniais. E aí o que acontece, gente? A gente fica usando esse mapa durante décadas, durante séculos, e a gente fica usando esse mesmo mapa. Então, esse mapa que foi feito dentro de um contexto específico, torna-se um mapa que vai ser utilizado pelo resto da vida. E aí a carga simbólica que tem esse mapa vai ser macetada. Então, por isso que a gente fala que esse mapa é uma projeção eurocêntrica. Porque durante séculos a gente ficou vendo a Europa no meio do mapa, lá em cima e grandona. Então, a gente vai criando uma relação simbólica com isso. É o Mercator que é malvado? Não. É a Europa que é malvada nesse caso? Não. Né? O problema não é esse mapa, o problema não é o Mercator, o problema é que durante séculos a gente ficou usando só esse mapa. Aí, quando chega o Peters sim vai fazer um mapa com fins políticos. Porque o Peters ele está lá durante a Guerra Fria, no meio dos reformistas, ele faz esse mapa aqui para fins políticos. Ele chama uma coletiva para mostrar esse mapa. E quando ele apresenta o mapa, ele apresenta desse jeito aqui, ó. Ele apresenta de ponta cabeça. Então aqui, o Peters ele faz para provocar mesmo. E aí é um contexto lá durante a Guerra Fria, ele faz uma projeção cilíndrica equivalente. E aí a gente vê essa distorção das formas esticadas. E aí a ideia do cara é uma nova forma de ver o mundo. Meu, quando você bate o olho nessa projeção, a primeira coisa que o nosso olho vê é aqui o continente africano. É automático, você é puxado para lá, seu olhar é puxado. Isso aqui é, quem estuda arte, né, entende, né, disso aqui, dessa ideia de perspectiva, de pontos de fuga, tal. Então você bate o olho, é isso aqui que você vê, é a primeira coisa que você vê, ok? E depois você vê o resto do hemisfério sul. Então, como aqui nessa projeção, né, a gente tem primeira coisa que você vê, tem aqui a América Latina. Então, a gente pode dizer que essa é uma classificação, né, terceiro-mundista. Né? A gente vê os países do terceiro mundo, que era assim que era chamado lá durante a Guerra Fria, primeiro. Beleza? Sumaré, então o Mercator é malvado e o Peters é bonzinho. Né? Não! Né? Cada um desses mapas tem uma função, tem uma utilidade. Se você quer ver áreas, olha para o mapa do Peters. Se você quer ver forma, olha para o mapa do Mercator. Beleza? Cada mapa tem a sua função, tem a sua utilidade. O mapa em si não é malvado, ok? E o cartógrafo aqui, cada um deles está fazendo uma coisa diferente. Nenhum dos dois é bonzinho, nenhum dos dois é malvadinho, beleza? Beleza. E a FUVEST nesse rolê, né? A FUVEST não, a área não está associada com a distância. Na verdade, nenhum mapa mundi é bom para você medir distância. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui? A gente aí entra em geometria tridimensional, gente, geometria não euclidiana, que aí é uma área que eu não domino. Beleza? Isso aí fica lá para os professores de matemática, quando eles forem falar de geometria não euclidiana. Beleza? Ah, é a relação dos ângulos aqui, gente. Então, para você mexer na área, o que está acontecendo? Assim, ó, de uma forma bem tosca eu vou fazer isso, tá, gente? Ó, eu não sou matemático, eu não sou geômetra. Então, a ideia é o seguinte: então você tem duas coisas que estão lá no mapa, no globo, nas suas distâncias específicas, ok? Aí, como você está fazendo um negócio para manter as áreas, o que acontece? Você vai acertar essas áreas, você vai mexer na distância. Percebe a ponta dos meus dedos aqui, ó? Então, o fato de você organizar a área, você altera as distâncias entre os lugares também. Isso deixa para o povo da geometria lá explicar direitinho, lá na frente,
na Euclides. Isso aí é explicado lá na frente Euclides, tá? Então eu não me atrevo a falar mais do que isso, ok? Galera, vou aqui falar de anamorfose, a última coisa que a gente vai falar na aula de hoje, tá? A FUVEST adora anamorfose. Não, sem problemas, Renata. Estamos aqui para tentar resolver essas dúvidas mesmo. É que aí chega pontos assim que vai além da minha linha de conhecimento, né? Fica só no meu achismos aqui. O que é uma anamorfose, gente? Anamorfose é uma representação para fins quantitativos, e isso é importante, tá? Quantitativos. Então, se você quiser fazer uma projeção que quer passar uma informação quantitativa, você pode usar uma anamorfose. Então, você pode fazer uma projeção onde você quer representar PIB. Ok, PIB é algo quantitativo. Você quer representar a população? Ok, também é algo quantitativo. Você quer representar consumo de paçoquinha? Ok, também é algo quantitativo. Então, qualquer coisa que possa representar algo quantitativo. Beleza? E aí, o que você faz? Você pega uma projeção. Então, aqui, essa projeção aqui de cima, gente. Então, isso aqui, gente, eu retirei de uma questão de vestibular, tá? Por sinal, foi uma questão da Unesp. Né? Unesp Amor, desde sempre a Unesp fazia provas coloridas, né? Se fosse uma questão da FUVEST de 10 anos atrás, você ia ver duas manchas aqui, não ia conseguir ver nada. Então, aqui, gente, é uma projeção, tá? Essa projeção aqui de cima é uma projeção de Peters, beleza? É uma projeção de Peters, ou seja, uma projeção onde nós estamos vendo as áreas, ok? E aí, o que a gente faz numa anamorfose? A única coisa que a gente mantém são as localizações. Então, olha aqui, ó, América do Norte, América do Norte. Europa, Europa. Leste europeu, leste europeu. Vamos juntar tudo aqui, Ásia, Ásia. Só que aí tem o Japãozinho aqui, ó, separado maroto, Japãozinho separado maroto. América Latina, continente africano, Oceania, Oceania. A gente mantém as localizações. Só que o que a gente faz? A gente altera as áreas e as formas de acordo com a nossa informação quantitativa. Então, ao olhar para esse mapa aqui, ao olhar para esta anamorfose, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma relação de quantidade de alguma coisa, ok? Então, normalmente, como que aparecem as questões aqui? Te apresenta esse mapa e pergunta. Isso é normal em questões, é mais comum em questões objetivas, tá? Porque eu coloco esse mapa aqui para você e aí pergunto assim: qual é o melhor título para esse mapa? E aí eu boto algumas alternativas para você ir fazendo uma relação, né, de proporção, ok? Então, o que a gente vê aqui? Ó? A gente vê que os Estados Unidos cresceu bastante, o Canadá meio que esmagou aqui, mas os Estados Unidos cresceu bastantão, beleza? A Europa cresceu bastantão. Aqui, ó, esse verde é a China, olha aqui. Esse roxo é o Japão. Isso aqui é a África. A Oceania deu uma diminuída, a América Latina deu uma diminuída, mantém um destaque no Brasil aqui. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esta anamorfose está mostrando algo que os Estados Unidos têm muito, que a Europa Ocidental tem muito, que China tem bastante, que Japão tem bastante, mas que a África tem quase nada. Beleza? Então, olha só. Dá para a gente decorar tudo de todos os países do mundo, todas as informações? Não, não dá, né?
Como não dá para a gente decorar tudo de todos os países do mundo, gente, o que é importante você ter na sua cabecinha? Algumas coisas, tá? Então, algumas coisas são importantes. Então, se você... Isso, as deformidades têm uma proporção, Renata. Essa deformidade, ela tem uma proporção. Então, eu estou pegando uma informação quantitativa. Então, imagina o seguinte, se você somasse a área, né, aqui dessa anamorfose de todos os países do mundo, seria o 100%. E aí você vai jogando essas porcentagens nas áreas de cada uma dessas regiões. Beleza? Então, aqui a gente está vendo uma distribuição de algo, tá? Qual é a dica que eu dou, gente? Primeiros lugares que você tem que olhar, porque assim, o que é mais comum aparecer nas questões? Os mais comuns, coisas mais comuns. As coisas mais comuns são população. É uma das coisas mais comuns. Então, o que você precisa saber sobre população? Você não precisa saber a população de todos os países do mundo, mas você tem que saber que China e Índia juntas têm 40% da população mundial. Então, se fosse um mapa de população, a China e a Índia tinha que estar gigantesca em relação ao resto do mundo. Ok? Outra coisa que é muito comum é PIB. Tá? E aí, o que você precisa saber? Você precisa saber que os Estados Unidos é o maior disparado, tá certo? Aí depois vem China, Japão, China e Japão. Aí, dependendo da forma que você calcula PIB, a China fica maior, dependendo da forma, o Japão fica maior. Só que não é só isso, né? Depois desses caras, você tem que pensar nos BRICS. Você tem que pensar em Brasil com alto PIB, você tem que pensar em Rússia, você tem que pensar em Índia. Então, aqui, ó, num mapa de PIB, estaria Estados Unidos muito grande, depois Japão e China ali muito próximos, depois estaria lá Brasil, Índia, ok? Outra coisa que é importante é petróleo. E aí, petróleo, a gente pode pensar em consumo ou reserva. Consumo seria Europa e Estados Unidos muito grande. Reserva seria Oriente Médio. Essa projeção aqui, gente, ela é muito chata, tá? Mas era uma questão alternativa, tá? Então, pelas alternativas você conseguiria fazer. Sem as alternativas você não consegue, porque ela é muito específica, né? É específico isso aí, hein? Isso aqui é uma projeção de patentes, ok? Então, dava para você fazer pelas alternativas. Ok? Ok. Só para terminar aqui no nosso último minuto, apresento aqui para vocês, já que eu não vou tirar a roupa aqui para vocês, eu apresento aqui o meu mapa mundi. Patentes. Não. Então, aqui eu apresento para vocês o meu mapa mundi. Né? Aqui é uma projeção azimutal, né? 2 mapinhas. Gente, vai cair a reunião.